Olá, começando a nossa catequese, vamos começar rezando, pedindo o Espírito Santo. Esse Espírito que já habita em você. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Você está tomando posse dessa verdade? Você está vivendo como um sacrário do Espírito Santo, portador do Espírito Santo, se abrindo a esse Espírito que às vezes pode estar quietinho aí no fundo da sua alma, do seu coração, e que às vezes a gente não se abre, não deseja, não ama. Então, com muito amor, com muito desejo, com muita convicção, pedir para o Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom, meus irmãos, que a gente vai hoje dar continuidade à nossa catequese, primeiro artigo do Credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu digo para vocês, está assim bem intensa a nossa catequese hoje, vou tentar abreviar. O artigo do Credo, todos eles, a gente vai começar trabalhando e a gente vai adentrando por partes, certo? Então, creio em Deus. Quem é Deus? Como definir Deus? Nós jamais conseguiríamos definir Deus. É pobre o nosso conhecimento de Deus, como é pobre também o nosso falar de Deus. E eu estava pensando, meu Deus, falar sobre ti, falar segundo o que a igreja fala. E é isso que eu vou tentar, certo? É pobre o nosso falar de Deus, porque é mais fácil a gente falar de Deus pelo que ele não é. Deus não é isso é mais fácil do que pelo que ele é. Mas quando eu fiz catequese, pouco tempo atrás, a gente aprendia, a definição de Deus era essa. Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. E de fato, é verdade, Deus é um Espírito, Ele é perfeitíssimo, Ele é Criador do céu e da terra. Nós vimos no Querigma, primeira carta de São João 4, Deus é amor. A gente trabalhou muito essa questão do amor de Deus. Primeiro artigo do Credo começa, creio em Deus Pai. Deus é Pai. E você pode dizer assim, Ceissa, mas nós já sabemos que Deus é Pai, não temos mais o que aprender sobre isso. Mas tem dois pontos muito importantes no fato de chamarmos Deus de Pai, para a gente perceber agora, nessa primeira parte desse artigo. Primeiro, Deus é Pai. Deus é Pai de toda a criação. Deus criou todas as coisas. Então, por ordem da criação, Deus é Pai das árvores, Deus é Pai dos animais, Deus é Pai de todo o cosmos, porque Deus criou todas as coisas. E Deus nos criou. Então, assim como São Francisco, ele chamava o sol de irmã sol, a lua de irmã lua, ele tratava tudo como irmão, porque ele sabia que todos eles eram criatura de Deus. Aquilo que nos diferencia é o fato de nós termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Então, isso eleva muito a nossa dignidade. Termos inteligência, conhecermos as coisas. Então, isso, termos sido feito à imagem e semelhança do Deus, é o que nos diferencia das outras criaturas. Às vezes a gente ouve falar, mas aquela pessoa lá também é filho de Deus. E é verdade, por ordem da criação, todos nós somos filhos de Deus. Porém, nós cristãos temos mais um diferencial, porque em Cristo, por meio do batismo, nós passamos a ser filhos adotivos de Deus. Nós entramos para essa grande família de Deus, meus irmãos. E isso é algo maravilhoso próprio da nossa fé cristã. Podemos, de fato, chamar Deus de Pai, porque Ele nos adotou no seu Filho Jesus como filhos. E filhos adotivos têm direito à herança? Tem, pelo menos no Brasil tem, né? E qual é a herança que o Senhor tem guardada para nós?
é a maior de todas, é a mais preciosa de todas, é a nossa salvação. Então nós temos direito a essa herança, porque nós somos filhos adotivos de Deus. A gente vai ver na palavra de Deus que nós podemos chamar Deus de Pai. Esse é outro ponto. Nós podemos chamar Deus de Pai. Você pode dizer, mas isso é muito comum. E na nossa cultura cristã, nós nascemos numa cultura cristã, desde pequenininho, a gente ouve chamar Papai do Céu, chamar Deus de Pai. E embora às vezes a gente não tenha aquele relacionamento que deveríamos ter com Deus Pai, não aprofundemos o nosso relacionamento, mas é natural para a gente chamar Deus de Pai. Só que quando Jesus veio ao mundo, isso não era natural. Aquele povo judeu, mesmo sendo um povo escolhido por Deus, mas o relacionamento deles com Deus não era de filho para pai. Era de um Deus todo-poderoso, era de um Deus que combatia com eles. Deus era chamado Senhor dos Exércitos. Eles chegaram naquela terra estranha, mas ali já tinha um povo, e ali eles tiveram que conquistar. A primeira conquista foi lá em Jericó, né? A gente conhece o cerco de Jericó. Então Deus lutou com eles, era um Deus que dava para eles a vitória, mas ao mesmo tempo, pela desobediência dele, Deus dava as punições. Então não existia esse relacionamento com Deus de filho para pai, de chamar Deus de pai. Jesus é quem revelou a nós Deus como Pai. Para vocês perceberem o quanto é importante a gente perceber isso, a gente distinguir isso. Foi Jesus que revelou a nós Deus como Pai. E vocês viram agora na Semana Santa, se acompanharam a liturgia, vocês viram qual o motivo pelo qual Jesus foi julgado. Porque ele se disse filho de Deus. E ali foi considerado uma blasfêmia. E ele foi condenado por conta daquilo ali. Então, Jesus nos revela quando seus discípulos pedem para ele, Senhor, ensina-nos a rezar. Como que Jesus começa? Pai Nosso. Gente, isso foi uma bomba naquele tempo. Eu fico pensando se tivesse redes sociais naquele tempo, né? O alvoroço que não teria sido. Então, isso chegou ao conhecimento das autoridades, eles começaram a perseguir Jesus. E a palavra vai dizer, lá na frente, São Paulo vai dizer aos romanos, foi nos dado o Espírito, foi derramado sobre nós o Espírito Santo, que nos leva a chamarmos Deus de Pai, Abba, Pai, meu paizinho. Então, não só chamar Deus de Pai, mas é esse relacionamento de afeto, de intimidade com Deus Pai. Então, quando nós rezamos, crer em Deus Pai, nós precisamos ter presente essas verdades, certo? Todo-Poderoso. Deus possui, meus irmãos, 3 grandes atributos, que é próprio só dele. Quais são esses 3 grandes atributos que é próprio de Deus, que são próprios de Deus? Deus é onisciente, Deus possui toda a ciência, ele conhece todas as coisas, ele sabe, ele vê todas as coisas. Deus é onipresente, ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, então não tenha receio de orar a Deus lá no seu quarto e achar que Deus pode estar distante ou pode estar atendendo outra pessoa, porque a gente é acostumado com essa questão de multidão, mas Deus ele é onipresente. Quando você se dirige a Ele, Ele está ali inteiro diante de você, lhe ouvindo, né? Deus é onipotente, que é o terceiro atributo de Deus. Então Deus é todo poderoso, Deus é onipotente. Não existe nada que Deus não possa. Quando minha filha era menor, ela já tinha essa caminhada na igreja, eu criei elas caminhando dentro da igreja, e a gente, com a morte do pai, a gente estava passando alguma dificuldade, e ela escreveu um bilhetinho para mim, que eu guardo até hoje, que ela falava assim, eu sei que foi coisa que ela ouviu, mas naquele momento foi muito lindo, ela escrevia assim, mãezinha, não olhe o tamanho do seu problema, mas mostre ao seu problema, não, né? Não mostre a Deus o tamanho do seu problema, mas mostre ao seu problema o tamanho do seu Deus. Então, porque vai tratar da onipotência de Deus. É preciso mesmo mostrarmos ao nosso problema, mostrarmos a nós mesmos o tamanho do nosso Deus, contemplar o tamanho do nosso Deus, o poder do nosso Deus. Qual a obra de Deus que te fala assim, do poder dele, do imenso poder? Eu, particularmente,
Eu sempre falo isso, muitas coisas me remetem ao poder de Deus. Mas assim, o oceano, as grandes águas, gosto muito de orar quando eu vou à praia, porque ali eu posso, é muito forte assim, a manifestação do poder de Deus. Né? Me remete àquela passagem de Jesus com os seus discípulos lá no barco, onde ele acalma a tempestade, onde ele manda o vento se aquietar, a chuva parar e ali tudo se acalma e ali cai assim uma grande calmaria. Então, para ver que o poder de Deus, ele não tem nada, meus irmãos. Não existe nada nesse mundo. Não sei qual é assim a sua tribulação que você pode estar passando nesse momento, mas ela diante do poder de Deus, ela é quase nada. Não há nada que Deus não possa. E esse atributo todo-poderoso, onipotente, está presente no credo. Creio em Deus Pai todo-poderoso. E o poder de Deus, às vezes as pessoas dizem assim, eu gostaria de ser Deus por um dia. Se eu fosse Deus por uma hora, não é verdade? Por quê? Porque a intenção não é nada boa, né? Às vezes é de acabar com a vida de alguém, essas coisas. Mas assim, o poder de Deus ele não se manifesta assim. Ele se manifesta pelo meio do seu amor. Olha o grande poder de Deus manifestado por meio da criação. Ali na criação está expresso o amor de Deus pela humanidade, né? O grande poder de Deus manifestado agora na pessoa do seu Filho Jesus, a gente viu essa Semana Santa, uma manifestação amorosa de Deus. Foi um amor imenso que levou Jesus a se fazer um cordeiro, como um cordeiro lá naquela cruz, as últimas consequências, ao extremo, né? Às vezes as pessoas me chamam assim de extremista, você é muito radical. Eu falo, não, olha para essa cruz aqui. Esse sim foi extremista e foi radical no seu amor por mim. Olha o poder do Espírito Santo agindo na igreja, santificando na sua vida. Deus quer demonstrar esse poder amoroso dele na sua vida, lhe transformando, lhe santificando. Então, meus irmãos, o poder de Deus ele é manifestado assim, de forma amorosa. A força do amor de Deus tem um poder devastador. Olha o poder devastador do amor de Deus manifestado na pessoa do seu Filho Jesus. Dividiu história, mudou a história da humanidade. Amém? Todo-Poderoso, Criador. E aqui a gente vai entrar no ponto do Criador e da criação. A gente vai abordar aquilo que seria o mistério da criação, que é o mistério da origem, da criação, é a origem, a queda e a promessa de Deus. A gente vai trabalhar mais no foco, é lógico, naquilo que a gente reza no credo. Criador do céu e da terra. Então, Deus é criador de todas as coisas. Vamos ver se a gente pega o catecismo aqui um pouquinho. Catecismo 282, artigo 282. Sempre que começa a catequese, eu acredito que vocês já estão aí com o catecismo do lado, né? Do ladinho aí. Então, Catecismo 282 vai dizer assim: a catequese sobre a criação se reveste de uma importância capital. Ela diz respeito aos próprios fundamentos da vida humana e cristã, pois explicita a resposta da fé cristã à pergunta elementar feita pelos homens de todas as épocas. É uma pergunta que é muito inerente à pessoa humana, que todos os homens, durante todas as épocas, vêm fazendo, que é: de onde viemos? Para onde vamos? Qual é a nossa origem? Qual é a nossa meta? Você tem se perguntado isso? Sobre a criação, de onde viemos, para onde vamos? Eu confesso que para onde vamos é uma inquietação assim que eu tenho dentro de mim. De onde vem e para onde vai tudo que existe? Aí o catecismo diz uma coisa, dá uma resposta aqui. As duas questões, a da origem e a do fim, são inseparáveis. São decisivas para o sentido e a orientação da nossa vida e do nosso agir. Então, meus irmãos, é próprio do homem querer saber de onde viemos, se questionar sobre isso, para onde vamos.
E assim, a gente percebe que a ciência ela tem se debruçado, aqui na continuidade vai falar, tem sido assim, fonte, objeto, aliás, de muito estudo, a ciência tem se debruçado e tem auxiliado muito nesse sentido, porque o que ela tem descoberto tem trazido luz, tipo assim, a idade, né, do cosmos, a idade, a dimensão do cosmos, diz o catecismo, a própria origem do homem, não é verdade? Então, tem trazido muita luz e tudo que ela tem descoberto só tem nos dado motivo para nos encantarmos mais com o nosso Deus, para nos impressionarmos mais com Ele, admirarmos mais e louvarmos mais o nosso Deus. Mas não se trata assim apenas de descobrir de onde viemos e para onde vamos. É algo mais do que isso, é descobrir, perceber assim o sentido de tudo isso, o sentido da existência. Será que esse mundo ele é fruto assim do acaso ou ele é regido, criado e regido por um ser que é transcendente, que é extremamente inteligente, que é extremamente amoroso e que se chama Deus? No que você acredita? Já pensou sobre isso? Porque tem muita gente que acha que o mundo é fruto, simplesmente fruto do acaso, e a gente vai falar mais sobre isso. Em Hebreus 11:3, a palavra já vem dizer assim, ó. Pela fé, nós podemos reconhecer que o mundo foi formado por Deus e que as coisas invisíveis originaram das coisas visíveis. Então, a palavra de Deus já vem nos iluminar também nesse sentido. Pela nossa fé é que nós vamos perceber isso, que o mundo foi formado por Deus. Porque a gente viu que a obra da criação, a natureza, a obra da criação de Deus, ela já nos fala de Deus. Então, pela fé, nós vamos perceber isso. Que o mundo visível, que tudo podemos ver, tocar, ele provém do mundo invisível, ou seja, ele provém de Deus. Certo? Mas por que será que Deus criou todas as coisas? Vamos pegar aí o artigo 318. Aliás, vamos pegar no 319 primeiro. Deus cria por sabedoria. Vamos lá na frente. Se você for olhar o catecismo, então é importante. Você já pensou se você conseguisse ler todo o artigo do credo, esse artigo do credo aqui no catecismo? Mesmo assim, eu ia perceber muito mais coisas do que isso que eu estou falando para vocês. E era isso que vocês deviam fazer. Ler, porque às vezes a gente quer as coisas assim muito prontinha. Já pensou se você aproveitasse cada artigo, pegasse o seu catecismo que você tem aí, objeto da nossa catequese, e fosse ler e marcasse aqueles pontos, você ia chegar ao final da catequese com um conhecimento maravilhoso a respeito de Deus. 319, o catecismo vai dizer assim: Deus criou o mundo para manifestar e para comunicar a sua glória. Que as suas criaturas participem da sua verdade, da sua bondade e da sua beleza. É a glória para a qual Deus as criou. Então, Deus nos criou para que participássemos dessa beleza que é a criação, participássemos da sua glória, participássemos do seu ser. Foi por amor que Deus nos criou. Voltando aqui no 318, né? 318, vai dizer que Deus cria do nada. Ó, isso é um ponto muito importante de vocês perceberem. Nenhuma criatura tem o poder infinito que é necessário para criar. Nenhuma. No sentido próprio da palavra, isto é, produzir e dar o ser àquilo que não tinha, de modo algum. Chamar a existência. Esse aqui eu não sei, ex nihilo, não sei pronunciar. Então, meus irmãos, Deus criou o universo livremente, por amor a nós. Nos criou para que participássemos da sua glória, do seu ser. E o outro ponto, Deus cria do nada. Só Deus é capaz de chamar a existência alguma coisa a partir do nada. Deus não precisa nem da ajuda de ninguém e nem de nada pré-existente, de nenhuma molécula, de nenhum átomo, de nenhuma célula, para que ele possa criar. Então, Deus nos cria por meio do seu poder, do seu amor, da sua palavra, a partir do nada. Assim como ele chama a vida aqueles que estão mortos, ele chama a existência a partir do nada as coisas, aquilo que ele quer criar.
Às vezes eu fico coçando meu nariz, me desculpa aí, tá? Fica meio irritada aqui. Outra coisa, Deus cria do nada. E o homem? Mas o homem, sei, tem evoluído, por meio da ciência, tem ido tão longe, não é verdade? Tem criado coisas fantásticas, mas a verdade é que o homem, ele precisa de algo pré-existente. Ele transforma, e realmente, a gente vê a tecnologia, tá tudo, a ciência, tá tudo assim muito evoluído. Mas o homem, ele precisa de uma matéria pré-existente. Ele precisa nem que seja invisível ali, de um átomozinho, de algo, para que ele possa transformar, certo? E aqui nós vamos falar um pouquinho a respeito da teoria da evolução. Depois da gente conhecer já um pouco Gênesis 1, né, sobre a criação do mundo em 6 dias, no 7º dia Deus descansou. Aí você pode estar se perguntando, mas e a teoria da evolução? O que ela diz? Que o mundo foi criado a partir de uma grande explosão, tal. Vocês conhecem aí a respeito, já ouviram falar, já leram, com certeza, muitos de vocês. É importante a gente perceber uma coisa, alguns pontos. Primeiro, que o livro de Gênesis, ele não é verdadeiramente um livro de história, isso a gente até já falou. Porém, ele contém muitos fatos que são, assim, muito importantes. Porém, ele traz muitos ensinamentos, é esse o termo, muitos ensinamentos importantes. E a gente, ao longo do credo, a gente vai perceber muitos deles. Mas um deles, eu já cito aqui de início, é que Deus criou todas as coisas. Que Deus é criador de todas as coisas. Certo? Então, o que a igreja diz a respeito disso, meus irmãos? Olha, a igreja, a partir mesmo de Gênesis, criar em 6 dias, a igreja, então, ela reconhece esse processo da evolução. O que ela não reconhece, o que ela afirma, aliás, é o envolvimento de Deus nesse processo. Não é uma obra do acaso, que foi criado pelo acaso, a partir de uma explosão, as coisas foram se formando, acontecendo. Não é assim. A igreja entende a teoria da evolução de Marvin, né, a partir da vontade de Deus. É algo que foi planejado por Deus, pensado por Deus, programado e executado por Deus. Agora, se foi em 6 dias, em 60, em 6.000 anos, em 6 milhões de anos, isso a igreja não tem resposta. Mas ela sabe que no controle de tudo isso está um Deus poderoso e amoroso. Foi pensado por Deus a evolução humana, certo? Dá para vocês perceberem isso? Foi um projeto inteligente, programado e executado por ele. E a igreja diz ainda mais que o universo, ele evolui mesmo. Para vocês verem, teve começo e terá o fim. Estamos caminhando para o fim. Estamos no tempo aí da igreja. Então, isso é a evolução do universo. A teoria explica como as espécies vieram a ser e como elas foram deixando de ser. Mas ela não explica, por exemplo, a teoria da evolução, ela não explica a natureza humana, onde contém uma alma e uma imortalidade. Isso a ciência não explica. Deus não criou o mundo programado assim nos seus mínimos detalhes. Então, aquilo que a ciência e muitos chamam de acaso, nós chamamos de sabedoria divina. Deus não criou o mundo programado e largou o mundo. Jesus diz, meu Pai trabalha. Então, Deus cuida, a providência divina, ela rege. A pessoa, se Deus nos abandonasse, se Deus parasse de trabalhar, a providência divina, ela rege todas as coisas. Ela está no controle de todas as coisas. Certo? Dá para vocês compreenderem? Então, o mundo, mesmo sendo um processo de evolução de não sei quantos anos, nós não sabemos, mas foi algo pensado por Deus, programado por Deus e executado de forma gradual, de forma pedagógica, de forma providencial por Deus. E a igreja entende que o mundo realmente vai evoluindo, que ele teve começo, meio e estamos caminhando para o fim. Terá um fim. Esse mundo terá um fim. É o que a igreja nos diz. São João Paulo II, ele dizia, a origem da matéria é uma coisa, porém, da alma
é tema para ser discutido pela teologia e pela filosofia. Estou trazendo aqui algumas frases de santo que estão no catecismo. Porque quando o santo ele é reconhecido santo pela igreja, a igreja assina embaixo de todos os seus escritos. Então, o catecismo, ele usa muito Santo Agostinho, usa muito a fala dos santos, certo? Então, São João Paulo II diz que em matéria de alma é assunto para a teologia e para a filosofia. Vamos dizer aqui o que diz Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que Deus não criou o mundo num dia, mas foi Ele quem criou o mundo. E diz mais, como Criador, Ele é o seu regente. O mundo não foi criado por si só. Então isso é importante ficar claro. A igreja não descarta a teoria da evolução. O que ela não concorda é numa teoria da evolução cega, fruto do acaso. Ela concorda que há uma evolução, que as coisas vão evoluindo, que o mundo teve começo, que o mundo vai ter um fim, mas dentro daquilo que é a vontade de Deus, que Deus continua trabalhando e a divina providência rege todas as coisas, e a palavra de Deus vem dizer que até um fio de cabelo que cai da nossa cabeça, Deus sabe que está acontecendo. Então Deus continua trabalhando. Certo, meus irmãos? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode conversar. No capítulo 301 vai dizer, Deus sustenta e mantém a sua criação. Deus não nos criou, não criou o universo e abandonou a mercê de si mesmo. Não, Deus sustenta e mantém. No artigo 302 vai falar da divina providência. E a palavra de Deus vem dizer em Mateus 6, né? Não andeis preocupado com o que vestir, com o que comer. Olhai para as árvores do céu, para o lírio do campo, né? Eles não trabalham, não ceifam, e, no entanto, nada lhes falta. Então, como que você lida com a providência divina? Eu tenho falado para alguns, meu irmão, a providência divina rege. Nós temos um princípio de vida na comunidade Canção Nova, é o viver da providência, é o nosso jeito de viver a pobreza. Confiar na providência de que Deus vai prover o necessário para a nossa vida. Então, a gente conclui por aqui essa parte e a segunda parte a gente vai ver no próximo vídeo.